Olá, bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Que Deus esteja te abençoando nesse dia. Hoje, 5 de outubro de 2022. Estamos orando pelo nosso Brasil até o dia 28. Estamos aqui orando pelo nosso Brasil. Para a nossa meditação de hoje, Salmo de número 51, Salmo de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Davi, ele se achega diante de Deus. O reconhecimento que Davi tinha quando ele tinha algum deslize, é notório que quando nós vemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, nós vemos que Davi, ele era um homem que ele se arrependia dos seus pecados. E aqui foi um dia em que Davi estava sentado e de repente ele começou a lembrar, porque nós sabemos do pecado que está diante de nós, nós sabemos aquilo que nós cometemos. A Bíblia diz que que o que encobre as transgressões não prospera. O que confessa e deixa alcança misericórdia. E é o que Davi fazia, ele alcançava a misericórdia de Deus porque ele confessava o seu pecado. E quando nós estamos diante da presença de Deus, que nós reconhecemos que nós somos pecadores e que nós reconhecemos: Pai, eu pequei contra o Senhor, somente contra ti pequei, tenha misericórdia de mim. E quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e que nós carecemos da misericórdia de Deus, Deus, ele se levanta do trono, ele olha para nós e fala: eu vou perdoar o pecado dele, porque ele está me impedindo perdão. Toda a nação, todo o Brasil precisa voltar-se a Deus. Lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 7, versículo 14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome, esse povo que diz que é crente, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas às vezes eu não quero converter dos meus maus caminhos e quero ser um homem segundo o coração de Deus. Nós temos que tomar posição na nossa vida. Não estamos aqui para agradar uma pessoa que nos favorece em alguma coisa. Nós estamos aqui para falar a verdade, porque o Senhor, ele abomina a mentira. Altares que estão quebrados porque muitos líderes têm medo de falar a verdade, têm medo de falar que o homem precisa se converter dos seus maus caminhos, com medo da pessoa sair da igreja. Tem muitas pessoas que estão como joio, porque nós estamos a cada dia regando este joio com palavras que massagiam o seu ego. Mas nós temos que
é abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento para a verdade. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele chega, ele reconhece, mesmo que por Deus ter revelado, porque quando Deus ele revela o pecado do homem, é porque a misericórdia de Deus está estendida, é porque quando Deus ele revela o pecado do homem, quando ele usa alguém para poder alertar a pessoa, é porque a misericórdia dele ainda está estendida. E é o que acontece aqui quando Davi ele está tranquilo no seu aconchego, chega ali o profeta Natã, ele começa a contar uma história, ele começa a falar por parábolas a respeito de uma pessoa que tinha uma ovelha e o outro, seu vizinho, tinha muitas ovelhas, mas aquele que tinha muitas ovelhas foi lá e arrebatou e matou a ovelha daquele que só tinha uma. E Davi, ele não quis entender, mas o profeta Natã, ele começa a caminhar e ele vai e olha e fala assim, porque Davi falou assim, este homem é digno de morte. Mas quando o profeta Natã olha para Davi e fala para ele, este homem é você, ó rei. Quantos profetas estão com medo de falar para o rei que ele está em pecado, porque é rei? Quantos pastores têm medo de falar com o empresário, têm medo de falar com uma pessoa de poder aquisitivo bem elevado, com medo? A mão de Deus está sobre a nação. E muitos não vão aguentar o peso da mão de Deus, porque se afrouxaram, porque não quiseram falar como o profeta Natã fala para a autoridade máxima, que ele estava em pecado, ele precisava consertar. A misericórdia de Deus, ela está sobre a nação, mas aqueles que podem mostrar a misericórdia, tem muitos profetas calados, que não estão mais mostrando a misericórdia de Deus, está mostrando um Deus que ele passa a mão em cima do pecado, um Deus que só misericórdia, mas não mostra que Deus é justiça, que Deus ele irá promover um juízo sobre a terra. Ou seja, nós que estamos promovendo juízo sobre as nossas vidas, quando nós não falamos a verdade, quando nós não apontamos o caminho da salvação, nós estamos promovendo um juízo sobre as nossas vidas na omissão. Estamos sendo omissos de não falar a verdade. Mas se esse povo que diz que é crente clamar o meu nome, aí tem que clamar o nome do Senhor, tem que se humilhar, tem que buscar a face do Senhor e converter dos maus caminhos. Converter dos maus caminhos é desviar dos maus caminhos e mostrar o caminho reto, que é o caminho do Senhor. E aí Davi fala, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. O meu pecado está diante de mim. Esta palavra está sendo direcionada a alguém que sabe que está com a sua vida fora dos propósitos, dos princípios divinos. E nessa reflexão de hoje, eu quero direcionar você que sabe que precisa consertar a sua vida com Deus. Você que sabe que precisa de uma orientação, que precisa de uma verdadeira força. Você não precisa de ninguém que passe a mão na sua cabeça e em cima do seu pecado. Você precisa de alguém que fale com você a verdade. E eu estou te orientando nesta manhã. Eu estou te orientando nessa manhã, estou dizendo para você, converta-te dos teus maus caminhos, reconheça o seu pecado
e você vai prosperar. O que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões não prospera. Eu estou trazendo para você nesta manhã uma palavra de vida, uma palavra de conselho, uma palavra de conserto, porque Jesus Cristo está voltando. E não queira ficar para trás. Ele pode voltar, Ele pode te arrebatar individualmente. Então, conserta-te diante de Deus. Lamentações de Jeremias 3:22 fala que nós não somos consumidos por causa que a misericórdia de Deus não tem fim. Sim, a misericórdia de Deus não tem fim, mas um dia Deus ele pode fazer com que nós entendamos a misericórdia dele de uma forma mais difícil. Nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus ele está esperando de nós uma sinceridade. Nós líderes que conhecemos e sabemos aonde é que está o erro e não consertamos, nós somos coniventes. E aí estamos fugindo, desalienando da misericórdia de Deus. Estamos nos afastando de Deus. Se é uma coisa que nos afasta de Deus, é o pecado. O nosso pecado causa separação entre nós e Deus. E quando nós nos separamos de Deus, nós abrimos uma brecha. E nessa brecha o diabo entra no meio. E aí ele toma conta da sua vida. Então não omita. Fale a verdade. Seja profeta de Deus. Não passe a mão na cabeça de ninguém. Sendo você ministro ou não. Mas fale a verdade. Que Deus te abençoe e te guarde. E vamos em frente, porque Jesus está voltando. Amém? Aqui seu amigo pastor Edson André, Assembleia de Deus Ministério Internacional do Guará, aqui em Campos Belos do Goiás. Assembleia de Deus Ministério Internacional do Guará, aqui em Goiás. Se você quiser, se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de conserto, para alertar a vida dele. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal. E se você precisar de uma oração, uma orientação, o nosso telefone é 62 99184 1258. Pastor Edson André. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Até mais.